tua palavra seja comunicada a todos nós nessa noite. Que o teu grande amor, que a tua grande vontade, o teu grande poder nos alcance nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Está meio fanho, né? Tá chegando bem o som aí? Tá ruim para vocês? Tá bom? Tá legal? Gente, vamos correr que hoje tem ceia. Hoje vamos participar da mesa do Senhor. E vamos continuar a série. E que série é essa que estamos? A igreja que Jesus edifica. E hoje vamos ver o segundo fruto, a segunda parte do fruto do Espírito, que é a alegria, queridos. Alegria. Algo que parece que está sendo roubado da vida do ser humano. Tivemos no mês passado um mês voltado a esses assuntos, né? O assunto da ansiedade, o assunto da depressão. E a alegria é o contraponto a tudo isso. E com certeza você vai identificar na sua vida algumas coisas que estão acontecendo que tiram, que drenam a sua alegria. Primeiro, a gente tem que entender o que é a alegria. A alegria, convencionalmente, pensando no mundo, nas definições que estão aí disponíveis para a gente, a mais fácil é aquela que ninguém usa mais, né? O dicionário. Todo mundo vai no Google agora, né? O dicionário diz que alegria é contentamento. Que alegria é vivo contentamento e viva satisfação. O dicionário define dessa forma a alegria. Queridos, a grande pergunta do mundo é como achar, como encontrar a felicidade e a alegria. Quantas vezes nós vimos filmes com essa temática e quantas vezes vimos séries, livros, pessoas falando, pessoas se perguntando como eu encontro a alegria, como eu acho a alegria, qual é o motivo, o que nos leva à alegria e à felicidade. E nós vamos encontrar no texto bíblico, queridos, o texto que temos lido desse assunto, o livro de Gálatas, no seu capítulo 5, e o verso 22. O que está escrito assim: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. É sobre isso que vamos conversar. No mundo temos outras definições. A filosófica é que a alegria é a busca do bem constante. Isso aí é lá dos gregos, aquele pessoal antigo que gostava de ficar pensando em como viver melhor. Esses homens até antecederam Jesus nesse pensamento. Platão e Aristóteles disseram isso. Olha, encontrar a alegria, encontrar a felicidade é viver para fazer o bem. E nesse bem encontrar virtudes. Bonito, né? Não é feio, é bonito. Viver para fazer o bem, nesse bem que se faz, encontrar virtudes. É um conceito bonito, queridos. É um conceito bonito. Mas trazendo para nós aqui mais perto, para o nosso dia a dia, a alegria é uma boa notícia, queridos.
Quando a gente recebe uma boa notícia, o que a gente fica? Alegre. Alegria é satisfação no que se faz. Quando a gente conserta um carro, né, Noé? E dá certo, e o cliente leva o carro, a gente fica alegre. Quando a gente faz aquele almoço de domingo gostoso, e todo mundo senta ali e participa daquele almoço, como é que a gente fica? Satisfeito, alegre. Quando uma criança nasce, o coração dos pais é cheio, repleto de alegria. Quando um filho se forma, o pai e a mãe são cheios de alegria. Eu pude ver isso nos olhos dos meus pais, numa formatura minha. Quando alguém é curado, está enfermo e ele é curado e é restaurado, o nosso coração se enche de alegria. Então, a satisfação, a alegria, ela enche o nosso coração de acordo com circunstâncias e também realizações. Essa é a verdade prática. O que fazemos e também o que recebemos nos causa alegria. Boas notícias. Na antiga aliança, queridos, no livro de Deuteronômio 28, Deus ele diz assim: se vocês me servirem com alegria e coração inteiro, então eu vou abençoar vocês. Mas se vocês não me servirem dessa forma, o inimigo vai alcançar vocês e vai destruir vocês. Foi o que Deus disse e o que se cumpriu em Jeremias, que é o que nós temos estudado. Então, na antiga aliança, já no contexto bíblico, nós encontramos que a alegria também está condicionada ao que a gente faz. O povo de Israel precisava praticar a lei de Deus com alegria. Era uma exigência do Senhor, não só como uma obrigação, mas com alegria. O salmista Davi ele vai dizer no Salmo 90, o verso 14: sirvo ao Senhor com alegria. Em vários salmos nós vamos ver os salmistas dizendo: entre pelas portas com alegria e com cântico. Então servir ao Senhor já era motivo de alegria na antiga aliança. Mas como tudo, queridos, a alegria ela sofreu uma mutação por causa do pecado. Agora, aquela alegria que faz parte da graça de Deus também de ter um filho, de realizar algo na vida, essa alegria também foi roubada pelo mundo, porque existe um padrão imposto pelo mundo de alegria. Você só é alegre, você só é feliz, satisfeito, contente, se você está enquadrado no padrão do mundo. E qual é esse padrão? É um padrão de conquista mundano. É um padrão de beleza. É um padrão de fala, talvez. É um padrão cultural, ideológico. Então a alegria mundana está condicionada a padrões mundanos. Até a simples alegria que foi dada por Deus, que todos, independente de servirem ou não servirem a Deus, está sendo roubada. Já não há mais aquela satisfação. Trazendo para o mínimo, a rotina destrói a alegria do trabalhador de chegar na sua casa e ter mais um dia de trabalho. A rotina está massacrando o camarada. Ele não consegue dizer: eu sou grato a Deus e estou alegre porque mais um dia passou. Porque o mundo tem dito que não é suficiente. Então não há contentamento, não há alegria. Talvez eu olhe para dentro de mim em muitos momentos e pergunte: onde está a alegria? Esse estado chegou até a casa de Deus. Quantas vezes nós viemos a essa casa, mas não como o salmista disse que teríamos que vir, com alegria. Talvez nós entramos nessa casa só por entrar, mas não com a verdadeira alegria.
com aquele contentamento, aquela satisfação tremenda de viver o que está escrito lá em Hebreus, a reunião dos santos lavados e remidos no sangue de Jesus. Queridos, a alegria está proposta. É a primeira coisa que eu aprendo com a nova aliança. A alegria é uma proposta. E ela deve ser vivida nas duas esferas que eu já disse aqui. Na esfera das boas notícias e das realizações. Mas aí você vai me perguntar, então, Miqueias, o que eu devo realizar? Se agora tudo que eu faço diante desse Deus não é suficiente, porque Ele é perfeito. Como eu vou estar alegre então? Porque a antiga aliança diz isso, tudo que fizermos diante dele não é suficiente, porque Ele é perfeito. Tudo que a gente cantou aqui não é suficiente, gente. Nada disso impressiona o Senhor. Nada disso. Se cantarmos bonito ou feio, se acertarmos ou errarmos, se vier uma pessoa ou duas pessoas, nada disso impressiona o Senhor. Nada disso faz Ele ser mais adorado ou menos adorado, mais Deus ou menos Deus. Mas a alegria que Ele propõe para mim e para você, está lá em Hebreus, no capítulo 12, queridos. Começa ali, Hebreus, no capítulo 12. O verso 1 e 2. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé, que, por causa da alegria que o esperava, da alegria que estava proposta, Ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora Ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Se a minha alegria no mundo, a sua alegria no mundo, era com o que eu fazia, com o que eu poderia fazer, ou com uma boa notícia que eu recebia de um amigo, de uma amiga, de um familiar, no ambiente da fé, a nossa alegria está baseada no que Jesus Cristo fez. E é aí que vem o choque, queridos. Porque para que tivéssemos alegria hoje, uma alegria verdadeira, Ele teve uma alegria proposta para Ele mesmo. Jesus Cristo, a própria alegria, está escrito aqui. Por causa do que estava proposto, Ele foi até a cruz, por causa da alegria que estava proposta. A alegria que Ele propõe para mim e para você não é a desse mundo, querido. Não pertence a esse mundo. Parece loucura um negócio desse. O próprio Deus, e é o que vamos celebrar hoje, Ele tinha algo a fazer para se tornar alegre. Isso quer dizer que havia no coração de Deus um pesar, porque Ele olhava filhos e filhas perdidos. E a vontade dEle é salvar, é amar. O texto bíblico em que isso se cumpre, queridos, está em João. Texto que eu amo muito. João 15.
João 15, no seu verso 11. Jesus, ele está lá junto com os discípulos, já nos últimos momentos. E ele diz: eu lhes digo essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Sim, a alegria de vocês vai transbordar. A alegria de vocês vai transbordar. Queridos, o contexto é terrível porque ele estava falando para homens de uma classe baixa, que tinha o seu mestre na sua frente dizendo que ia para a cruz. Quando ele diz essas coisas que eu acabei de dizer, ele vinha de uma reunião com os discípulos em que eles jantaram. Então Jesus lavou os pés dos discípulos, foi apresentado o traidor. O clima estava tenso. Jesus estava dando as últimas instruções. E aí ele diz: olha, eu estou dizendo tudo isso para vocês porque a alegria de vocês vai ser completa. Ela vai transbordar. E que alegria é essa, Miqueias, que vai transbordar? A alegria que o Senhor propõe como parte do fruto do Espírito é algo que nasce no próprio Deus, queridos. Não é algo que está acessível para o ser humano que não acredita no Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que entender sobre a alegria do Senhor. A alegria que vai ser gerada dentro de mim e que não tem barreiras, que transborda. O autor que escreveu aos Gálatas, o Paulo, ele diz que nós estávamos perdidos, vivendo debaixo da lei. Mas o Senhor nos mandou um Espírito. Ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito que vive dentro de nós, ele clama: Abba, Pai. Então, quando eu falo da alegria, a primeira coisa que me vem à mente é a filiação. Não tem como eu ter a alegria do Senhor se eu não sou um filho de Deus. Não tem como eu desfrutar dessa alegria transbordante que está na obra e na pessoa de Jesus Cristo se eu não sou um filho de Deus. Porque é o Espírito Santo que vai gerar isso dentro de nós. Não é simplesmente uma boa notícia ou uma realização minha, é a realização de Cristo e a boa notícia do Evangelho que vai gerar essa alegria dentro de mim. O salmista, ele diz no Salmo 51 que há uma possibilidade dessa alegria ser arrancada de dentro de nós. E a possibilidade que tem do Miqueias não desfrutar da alegria da salvação é o pecado. Só o pecado, queridos. É só isso. Porque ele disse que a nossa alegria ia transbordar. O salmista, ele diz: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Não tira, por favor, não tira de mim o teu espírito. E me restitui a alegria da salvação. Uma oração de arrependimento. A alegria da salvação, queridos, não é uma alegria qualquer. Essa alegria que Jesus Cristo quer produzir dentro de nós através do Espírito não é uma alegria qualquer. Quando vemos o texto bíblico, nós vamos entender que é uma alegria que vai além do que qualquer um possa entender. Eu vou contextualizar você e você vai entender muito bem o que significa essa alegria.
O Paulo, ele disse em Hebreus 4, o verso 4, mas quando chegou o tempo, em Gálatas, queridos, 4, verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que por meio dele clamamos: Abba, Pai. Agora, você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, se tornou herdeiro. Essa é a boa notícia, queridos. A boa notícia é que essa alegria que vai ser gerada dentro de você não depende de uma circunstância humana, não depende de uma boa notícia humana, não depende de uma graça comum, mas depende do próprio Deus morando dentro de você e de mim. O pastor tem colocado algumas questões aqui sobre isso, e essa semana eu ouvi uma mensagem lá da sede com o mesmo tema, e alguns podcasts com o mesmo tema. Parece que Deus está falando com um monte de gente a mesma coisa. Esse negócio do Espírito de Deus está morando dentro de nós e nos fazer livres. Queridos, aparentemente, não estamos tão livres assim. Mesmo com o Espírito dentro de nós, porque há coisas básicas do Evangelho das quais não conseguimos praticar. E a pergunta que fica é sempre a mesma: se o Espírito, o próprio Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, está dentro de nós, como não conseguimos? Porque não somos tão livres. Ainda estamos presos em algumas coisas. Para que a liberdade nos atinja de forma poderosa é necessário fé. Uma fé, queridos, no Filho do Deus vivo, no Altíssimo. Uma fé que nos introduza a vivência com Deus e com o seu Espírito. Uma vivência verdadeira. Uma vivência não somente de quinta, sexta e quarta. Uma vivência de dia a dia, onde há pergunta e resposta. Uma vivência onde, pela manhã, você é cheio da alegria dele, mesmo não tendo nada. Mesmo não tendo nada no armário, às vezes. Nada para alimentar seus filhos. É desse tipo de coisa que o Evangelho vai falar. A alegria que ele propõe é a alegria do próprio Deus estando dentro de nós, queridos. Nós só enxergamos que Jesus Cristo deixou tudo o que tinha como Deus e como Rei, e veio morrer por nós por uma alegria que estava proposta, quando o Espírito de Deus imprimir isso dentro de nós. Normalmente não acreditaremos, porque o mundo não acredita. Só acredita quando o Espírito Santo o convence. Eu preciso ser convencido disso, para que o Espírito comece a gerar o seu fruto dentro de mim. E esse fruto contém alegria. Nós entendemos que somos filhos, e o filho, ele precisa da vida de Cristo, porque agora ele é um filho de Deus. A conclusão desse texto é o que estamos pregando aqui. Essas características são as características de Cristo, queridos. Logo, se eu não vivo uma alegria intensa pelo Evangelho, tem algo errado com a minha vivência de Evangelho. Se não há uma alegria intensa, queridos, e quando eu digo intensa,
Ela não precisa ser exteriorizada. Muitas vezes não será, porque nós não somos super crentes. Mas deve bater no nosso peito uma saudade de ver um irmão. Deve bater no nosso peito uma saudade de cantar juntos. Deve bater no nosso peito um desejo de chegar em casa à noite e dobrar os joelhos e falar: Deus, obrigado. Deve bater no nosso peito um desejo de pegar a palavra pela manhã, abrir e ler um salmo. Deve bater no nosso peito um desejo de ligar para algum irmão e dizer: você está bem. Deve bater no nosso peito algo dessa natureza, queridos. Deve bater no nosso peito algo desse tipo. Porque senão o nosso evangelho não tem alegria. Porque a alegria, ela nos leva na direção do outro. Jesus Cristo, a alegria que estava proposta por Deus era para que Ele viesse e servisse. Não era uma realização de Deus com o próprio Deus e vamos ser Deus. Não, era vamos lá resgatar os pródigos, os perdidos, o Marujo, o Miqueias, aqueles caras ruins, vamos lá resgatar eles, era disso. Eu conversava com um crente profissional há um tempo desse. Quando eu falo isso, é um cara que está há bastante tempo na igreja, né? Conversava com um crente profissional, já com a carteira fechada há muito tempo. Esses caras é perigoso. Eu posso ser um deles, viu, querido? Eu estou falando assim, eu tenho bastante tempo na igreja. A gente fica meio cabreiro. E aí, ele me confidenciava, ele falava: não, faz tempo que eu não vou, faz tempo que isso, que aquilo. E eu fiquei pensando: poxa, mas esse cara não está vendo que tem alguma coisinha errada? Não está pintando nenhum desejo, nem um desejozinho de ver um versículo na caixinha de promessa? Tem alguma coisa errada. O evangelho da alegria, a boa notícia do evangelho é essa: o Espírito de Deus vai vir morar dentro de mim, queridos, e vai me libertar do pecado, e vai me empurrar na direção do próprio Deus. Ele vai me impelir, como está escrito no texto de Paulo. Quando eu for pecar, ele vai dizer: não peca não. Eu vou falar: não peco não. Eu vou falar: não faz não, não faço não. É assim, queridos. Ó, irmão, não! Baterista, não! Se o Espírito de Deus não nos impelir na direção da alegria e do amor, que é o que já temos entendido, a nossa noção de evangelho está equivocada. Ele não está conseguindo gerar. Jesus Cristo, quando ele disse: eu já disse muita coisa para vocês, e é sobre isso. Ele estava dizendo no início: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Todo ramo que está em mim dá fruto. Todo que não dá fruto, o agricultor, que é o pai dele, o dono da videira, vai lá e corta com um tesourão e lança ao fogo. Eu preciso frutificar, querido. Eu preciso ser um ramo da videira verdadeiro. Eu preciso de um evangelho em que eu ouço Deus dizer dentro da minha vida, dentro do meu coração: a sua alegria está transbordando. Mesmo uma semana sem dormir, com a filha tendo febre todos os dias, com a preocupação no que eu vou fazer, com o que não fiz, com o que tem que pagar, mesmo com tudo isso, queridos, mesmo sem uma folha, como é que é o nome daquele negócio? O boletão, né? De 72 vezes no bolso. Foi você que fez. Ele falou que isso aí não era alegria, ele não falou que ia resolver esse problema. Mas a alegria que está proposta, ela tem que gerar dentro de mim alguma coisa, queridos, algum contentamento. Eu já compartilhei isso com vocês e é uma verdade grande na minha vida. Quantas vezes eu chego ali, queridos, e eu penso: eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno. E eu fico alegre quando eu vejo a rapaziada ali trocando ideia, tal. A Aldemir vem, me abraça.
E eu penso, eu não sou digno. Eu não sou digno, queridos. Não é falácia, é a verdade do meu coração, eu não sou digno. Havia algo proposto para o próprio Deus e ele não mediu esforços. O autor Isaías, ele vai profetizar 600 anos antes, que ele chegou lá na glória. Está no 53:11 de Isaías. E ele olhou o fruto do seu penoso trabalho, e o coração dele no céu, querido, se encheu de alegria. Vamos correr. A realização do Evangelho que vamos celebrar hoje na mesa do Senhor é o que enche o meu coração de alegria. Não é o que eu posso realizar mais, não é se eu toco bem, se eu toco mal, se eu congrego muito, se eu congrego pouco, se o pastor, se eu agrado... Não é nada disso, queridos, não é mais sobre isso. Tudo isso vai ser um resultado da grande alegria de servir o Senhor, porque eu quero vir, eu quero servir os irmãos, eu quero abençoar a casa de Deus com o meu talento, eu quero estar presente, eu quero edificar sendo usado por Cristo, eu quero fazer porque Ele fez, queridos. Havia uma alegria que estava proposta em servir. O mal que assola o mundo é a ansiedade, a depressão, é tudo isso, porque não há mais isso. Isso foi roubado do ser humano. O ser humano, ele vive para o seu próprio prazer. É a mensagem mais antagônica ao Evangelho que existe hoje. Cada um vive para o seu próprio prazer. Isaías profetizou quando ele disse que estavam todos como ovelhas desgarradas, cada um andando pelo seu próprio caminho. Mas os que têm alegria de verdade, eles entraram pelo caminho, verdade e vida. Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa alegria é sobre-humana. Em Mateus 5,12, para a gente avançar e concluir, essa alegria é dita por Cristo: olha, vocês vão ter motivo de muita alegria quando vocês forem perseguidos por causa do meu Evangelho. O Evangelho já torce as coisas, né? O cara vai ter alegria quando for perseguido. Meu Deus. No mundo, comprei uma Ferrari, chego como na igreja? Né, Marulho? Já chegou. No Evangelho, seu coração vai se encher de alegria quando? Quando você for perseguido. Aí a gente vai para Atos, no seu capítulo 4, e o verso 41, depois daquela pregação de Pedro tremenda, 8.000 pessoas se converteram, aquele negócio todo, batismo com o Espírito Santo, os caras nas praças, o homem levantou lá na porta do templo, foi curado, aquele negócio todo. Aí os principais, os sacerdotes falam: pega eles, açoita eles, bate neles, e fala para eles: não é para pregar. E o texto diz assim, que eles saíram dali, na outra esquina eles estavam rindo e dizendo: a gente está feliz, porque agora nós estamos vivendo o que ele disse antes. Aí você vai me dizer: Miqueias, isso não vai acontecer aqui. Então esse evangelho não se cumpre. É pior para nós, queridos. Porque era para a gente vir com alegria para valer. Porque a gente não está sendo açoitado, a gente não está apanhando. É pior para nós. Deus é Deus, querido. Ele não deixa de ser Deus. Esses dias alguém até comentou: poxa, o problema está grande, isso e aquilo e não sei o quê. E eu sempre lembro da voz da minha esposa dentro da minha mente. Uma vez nós fomos aconselhar uma pessoa e a pessoa contou um problema, pastor, que eu falei: meu Deus, até Deus nessa hora levantou para ouvir o problema dessa pessoa, porque esse é B.O. Era terrível, era. E doença, isso e aquilo e não sei o quê. E contou tudo e a pessoa, né? E a minha esposa olhando assim, e a pessoa perguntou: e onde está Deus? A minha esposa falou: está lá, querida, no alto e sublime trono. Ele está lá. Ele continua lá. Mas você é de quem?
Essa é outra pergunta. Eu fiquei meio assim, né? Eu falei, meu Deus, não quero ser aconselhado por essa mulher. Mas, queridos, a resposta é essa. Onde é que Deus está? Ele está lá, no seu alto e sublime trono. Esses homens já viram isso e os corações deles estão cheios de alegria. Eles viram a glória como do unigênito do Pai, andando entre nós. E eles estão cheios de alegria, apanharam e estão cheios de alegria. Aí a gente vai ver o Tiago escrevendo, ele diz, tende motivo de grande alegria, o vocês passarem pelas mais diversas tribulações. Primeiro versículo da carta que o cara escreveu para as igrejas. O camarada da igreja que leu aquilo ali falou, poxa, já começou assim, como ele vai terminar? Eu fico imaginando o irmãozinho lendo, Marujo. O cara já chega dizendo, tende um motivo de grande alegria, vocês passarem pelas mais diversas tribulações. Tiago 1, verso 2. Porque no meio da tribulação, vocês são aperfeiçoados pelo próprio Deus. E aquele que tem a sua fé aperfeiçoada, ele é um varão perfeito, foi o que Paulo disse. E esse que é perfeito, ele é apto para cuidar de outros, querido. Esse é o mistério do Evangelho. Mas nós não queremos essa alegria nem a perfeição. Nós queremos o Deus pagão. Eu pago um negócio e ele me dá outro negócio, né? Não, queridos. O Evangelho vai levar a alegria por outro momento. Aí vem o Paulo. Capítulo 6, o verso 12. De 1 Coríntios. Põe para mim aqui, Benção, por favor. 6:12 de Coríntios. Vou fazer de questão de ler esse, para a gente finalizar. Porque a alegria do Novo Testamento é uma alegria que só o Espírito Santo pode gerar, queridos. Só o próprio Deus. Por isso que é o fruto do Espírito. Está escrito aí. Aquele problema, pastor, do cara não entender a letra dele. Olha lá, ó. Olha aí, ó. É isso aí, ó. É segunda, então, hein? 2 Coríntios. Falar para o pastor falou, digita o sermão que às vezes tu não entende a tua própria letra. É disso que eu estou falando. Eu acho que agora complicou, hein? Complicou bem. E eu estou com a Bíblia da Church. Agora complicou mais ainda. Se eu tivesse com a velha, né? Plau! Esse texto que eu queria citar e eu escrevi errado. O Paulo diz assim, olha, em tudo estou triste, mas sempre estou alegre. Cadê a chave bíblica aí, gente? Cadê? Em tudo estou triste, mas sempre estou alegre. O Marujo está dando uma dica aqui. Acharam? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Zenaide, obrigado, Zenaide. Salvou minha vida. 6:10. Quem foi, irmã? Quem disse? Simone, obrigado, Simone. Obrigado vocês tudo. 6:10. Rafa, 6:10. 1 Coríntios 6:10. Nunca mais eu venho com a Bíblia da Church. Segunda, olha aí. Está vendo a alegria no sermão? Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegria. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, mas, no entanto, temos tudo. Aleluia. Vamos ficar de pé. É sobre essa alegria aqui, queridos. É sobre essa satisfação que o Espírito Santo quer comunicar ao meu e ao teu coração. É essa alegria, é essa satisfação que o Espírito Santo quer gerar dentro de nós como fruto, como parte do fruto.
Se você é um filho e é livre, você também é livre do padrão mundano de alegria. Eu também sou livre disso. Porque o padrão mundano de alegria, ele é proposto pelas obras da carne. Alcançar o seu próprio prazer, a sua própria realização. Na proposta do mundo é satisfazer o seu próprio eu. Mas o Senhor, Ele quer propor o nascimento dentro de nós, dia após dia, de uma alegria, mesmo estando tristes. Um contentamento, mesmo não tendo nada. A riqueza da boa notícia vai ser gerada dentro de nós, queridos. A riqueza da boa notícia de que eu fui perdoado, de que você foi perdoado, de que nós não somos dignos. Senhor eterno, Espírito de vida e de poder, gera em nós a tua alegria. Faz transbordar no nosso coração a alegria do Filho. Ah, Senhor, restaura a alegria do nosso coração, a alegria da salvação. Se há em nós caminhos maus, leva-nos pelo caminho eterno novamente. Sonda, Senhor, no nosso coração. Nós que nessa noite nos colocamos diante de Ti em exame, Senhor, para participar da Tua mesa. Gera, Senhor, dentro de nós, Espírito Santo, o Teu fruto. O Teu fruto que nos identificará como Cristo, como filhos de Deus. O Teu fruto que manifestará o perfume suave do Evangelho. O Teu fruto, Senhor, que vai abençoar outros. Pai, em nome de Jesus, aperfeiçoa o nosso coração, Senhor, no Teu amor, na Tua presença. Para a Tua glória, Senhor, toma cada homem e mulher nessa comunidade, toma o nosso coração em toda a direção que tem sido dada pela Tua palavra nessa casa e nos conduz, Senhor, a um momento novo para a Tua glória, Senhor. O nosso coração, Senhor, quer Te adorar com alegria. O nosso coração quer Te glorificar com alegria. Nós queremos transbordar, Senhor, para a Tua glória. Esse é o nosso desejo, Deus, no nome do Teu Filho amado. Tome posse, querido e querida. Não deixe o mundanismo destruir a alegria do Espírito Santo que é ministrada dentro de nós. Não deixe. Não deixe as tensões do mundo roubar essa alegria. Não deixe. Não deixe o pecado. A palavra de Deus ela é bem clara. Ele é fiel e justo para perdoar, queridos. Nós não estamos aqui porque não pecamos. Nós estamos aqui porque temos um Deus que perdoou e perdoa os nossos pecados. E porque queremos ser mais parecidos com Ele, dia a dia. Nós estamos aqui porque aqueles que estavam em trevas viram grande luz. Que a sua semana seja guiada por essa palavra e você transborde de alegria. Agora já, na ceia do Senhor, para a glória dEle.